Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, psicóloga, né? Eu faço parte da equipe da psicóloga ali do Espaço Viver Bem da Unimed. Então, o que vocês precisarem de mim, eu estou ali ao acesso, vocês podem conversar comigo. Então, assim, hoje eu vou tentar trazer um bate-papo mesmo, porque eu falo que assim ficar trazendo um monte de informação é tanta coisa que todo mundo ouve e que acaba, às vezes, não absorvendo tanto. Então, eu vou trazer as experiências do que eu vejo que é importante das gestantes que eu já venho acompanhando, por isso que eu vou trazendo um bate-papo um pouquinho sobre tudo e depois a gente vai trocando ideia sobre algumas coisas a mais que vocês quiserem estar sabendo, tá? Então, assim, eu queria saber aqui quem planejou, quem não planejou, que a gestação foi planejada, ou quem está na história do aconteceu aqui, como que é? Quem planejou, como que tá? Pode levantar a mão, assim, quem planejou, assim, olha, eu quero ter, fez todo um planejamento, quem entrou no planejamento? Vocês? Tá. O resto foi, tá. O resto foi meio não aconteceu. Quem também é o primeiro? É, nossa, a maioria que é o primeiro. Bom, então é assim, ó. Por que eu gosto sempre de perguntar? Porque independente do planejar ou não planejar, eu falo que de alguma maneira foi sim planejado. A diferença é que o planejamento ele foi mais consciente, né? Então, olha, foi todo um processo. Então, é um pouquinho menos ansioso do que daquele que, nossa, né? Aconteceu ali. Mas quando eu pego o exame que eu vejo o positivo, eu falo que é um misto de emoção, né? Só quem está nesse papel sabe como que é. Então eu falo que as emoções elas estão sempre tudo muito intenso. Então vocês vão perceber que assim, quem é mais chorona, às vezes está mais chorona, quem é mais irritada, às vezes acaba estando mais irritada. Então as emoções elas sempre estão muito afloradas, porque é muito normal. Pensa, né? Eu tenho que lidar com toda uma mudança do meu corpo e fora que os hormônios eles estão, igual eu falo, muito descompensados ali. Então a gente lida com muitas emoções. Então eu costumo dizer o seguinte: quando eu pego e eu vejo positivo, já gera um monte de pensamentos automáticos. O que são os pensamentos automáticos? Pensamentos automáticos, como o nome diz, são os pensamentos que eu não preciso fazer nada, eles vão aparecendo. Então, a gente sempre tem a situação que vai gerar pensamentos automáticos, tá? Eu falo que a situação ela só é um gatilho para gerar. Então, quando eu olho e vejo positivo, já começa. E agora, né? Como que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai vir tudo bem? Vários pensamentos que estão aí, né? Então eu falo que isso vai muito aí nesses 3 primeiros meses, porque o meu corpo ainda está tomando forma, eu ainda não fiz ainda todos os ultrassons para estar vendo tudo. Depois que passa esses 3 meses, eu falo que aí do terceiro, mais ou menos, ao sexto aí, a gente fica um pouquinho mais tranquila, porque meu corpo já tomou forma, já tem, né, a barriguinha, eu já fiz todos os exames, então eu tô vendo que tá tudo bem, que o bebê tá bem, então parece que eu fico um pouquinho mais calma no sentido da ansiedade, tá? Eu tô falando. Depois desse período aí, vamos, né, do sexto, sétimo até o nono, volta a ansiedade no sentido do parto, porque aí todo mundo fica perguntando, né? O que você vai fazer, parto normal? O que você vai fazer, cesárea? E independente de quem já teve, apesar que são poucos os que tiveram, a ansiedade ela é a mesma. Será que vai ser tudo bem no parto? Então vocês percebem que todo tempo a gente trabalha com muitas ansiedades, porque é o quê? Pensamentos automáticos que surgem o tempo todo.
Então, o que é importante para vocês? Conversem, né? Quando surgir esses pensamentos, porque eles aparecem, ao invés de eu ir, que é o que a gente acaba fazendo, falar com a vizinha, falar com não sei quem, eu falo assim, fale com quem vai poder trazer a realidade, tá? Por que eu falo realidade? Porque os meus pensamentos já estão no mundo da imaginação. Já são coisas que eu tô pondo na minha cabeça. Aí eu vou lá e converso com alguém, aí vai falar da experiência dela, pronto. Já é mais um gatilho para minha ansiedade. Então eu sempre falo isso, eu sou psicóloga. Eu vou saber falar sobre a parte emocional. Se eu virar aqui para vocês e for tentar falar sobre parto ou sobre qualquer coisa, eu vou falar uma coisa que eu ouvi e tal, mas não é minha área, né? Então, é por isso que eu falo, a gente precisa ir direto para cada área. As pessoas, às vezes, não são por mal, não é por mal que às vezes elas falam, mas muitas vezes me deixa muito mais ansiosa. Porque a gente fica ouvindo um monte de coisa, né? Ah, você tá grávida? Ó, faz isso, faz aquilo, né? Ah, toma cerveja, sei lá, preta que é bom para não sei o quê. A gente ouve um monte de coisa. E aí eu fico, meu Deus do céu, né? Então, primeira coisa é isso, fale, porque quando eu falo, quando a boca fala, o corpo não vai falar. Então, isso vai diminuindo as minhas ansiedades, que é normal, porque é o que eu falei. O meu corpo, ele responde, porque tem toda essa alteração hormonal. Então, por isso eu tô falando. Tô nervosa, tô chorona, tá tudo bem. Só que às vezes vamos conversar sobre, porque eu falo que o companheiro, por exemplo, às vezes sofre nessas histórias. Porque é o primeiro que tá ali para ser o bode expiatório, eu falo muitas vezes, né? Então, vamos conversar, vamos falar que isso é importante. Porque um dos erros que nós, mulheres, cometemos é que a gente acha que é a Mulher Maravilha. Que a gente tem que dar conta de tudo. E nem sempre é assim. E é o que eu falo, o bebê ele vai sentindo todas as nossas emoções. Só que é como eu falo, não tem como eu estar 100% bem todo o tempo. Então, tem momentos que eu vou estar nervosa, que eu vou estar estressada, faz parte do dia a dia. Às vezes as pessoas me perguntam muito isso, ai, Patrícia, mas eu tenho passado tanto nervoso, né? Será que meu bebê vai ser nervoso, vai ser agitado? Não é bem por aí. Às vezes tem situações que a gente não consegue estar fugindo, mas é o que eu falei. Se eu não souber lidar com o que está acontecendo, vamos procurar uma ajuda, tá bom? Outro ponto que eu gosto também de falar é o seguinte: quando o bebê nasce, a gente passa, né, pelo período do baby blue. Não sei se alguém já ouviu falar, que ele na verdade, ele é fisiológico, não tem, às vezes as pessoas confundem com a depressão pós-parto. Não tem a ver com a depressão pós-parto, tá? Ele é algo fisiológico, então ele é natural do nosso corpo, que ele acaba acontecendo geralmente 3 dias aí depois que a gente teve o bebê. Então, quem já teve, sente o quê? Aquele cansaço, às vezes, sabe, uma ansiedade, aqueles pensamentos, nossa, né? E agora? Tenho aqui. Então, é como se fosse um sentido de responsabilidade mesmo. Porque eu fico cansada. Não é tão simples e tão fácil, mas ele passa, tá, gente? Depois aí de 15 dias, essa sensação toda, ela passa. É que o nosso corpo, ele é tão maravilhoso porque ele traz essa sensação, porque é o que eu falei, é a responsabilidade que tá aqui e eu preciso, né, tá fazendo alguma coisa. Depois disso, aí já é outra coisa, né? Então, se eu vejo que eu tô chorando o tempo inteiro, tô tendo essa dificuldade, eu tô sentindo muito mais um humor depressivo, então aí depois eu preciso buscar uma ajuda. Porque nesse começo ele é cansativo. Eu sempre falo, a gente olha sempre muitas vezes para a maternidade só muitas vezes o lado bom. E tem o lado que vai ser cansativo, a gente, né, vai estar, às vezes, com esse humor. Por isso que eu falo, dividam a função, tá? Esse é o grande problema nosso, da mulher. A gente acha que tem que ser a Mulher Maravilha, até porque existem essas crenças.
Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta do filho, eu tenho que fazer comida, eu tenho isso. Aí quando eu não consigo, parece que eu não sou boa o suficiente porque eu não consegui fazer tudo isso. E isso são crenças. A gente vem de uma cultura que trouxe muito isso. A mulher tem que fazer. Não, tem que fazer. Tem o parceiro aí do lado. Então vamos dividir. Isso muitas vezes é erro nosso, tá? Porque às vezes o parceiro tá ali, ele quer ajudar, só que, ai não, ele não sabe. Ai, não, ele não. Então, dividam, tá, gente? Isso é importante. Vocês vão aprender parte de banho e tal durante o curso. Então, deixa o marido fazer, o companheiro tá aí fazendo, tá ajudando, porque é o que eu disse, é difícil, é cansativo, né? Dar mamar só quem sabe é maravilhoso, sabe como que é, mas é cansativo. É difícil, exige muito da gente. E a gente não consegue dormir. Então, isso que é importante. Então, dividir, sabe? Aquela história, me ajuda aqui, tá difícil, tá cansativo. Falar isso não é fraqueza. Porque é isso que eu falo, parece que é fraqueza. Eu ouço muito isso no consultório, lá no hospital, as mães falando isso para mim, né? Ai, Patrícia, eu, né, tô cansada, olha, eu não aguento mais. Eu falo, gente, vocês estão dividindo as situações? Ai, mas então, né, como, né, eu tinha que dar conta. Fulana lá, tem 2, 3 filhos, tá com um pequenininho, consegue fazer isso. Tá, que legal que ela consegue, mas cada um sabe o seu limite. Tá? Então, falar, dividir, isso é importante. Para os papais, o acordar de madrugada, gente, é importante vocês estarem com a mãe. Que é difícil acordar de madrugada e a mãe ter que ficar ali. Eu sei que tenho que acordar cedo, mas todo mundo tem que acordar cedo no outro dia. Mesmo que vocês, mas eu não dou de mamar. Sim, mas só o fato de ter alguém aqui junto comigo, acordado, trazendo um copo de água, sei lá, fazendo qualquer, já é uma ajuda. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar isso. Vamos participar de uma outra maneira, mas vamos estar ali, tá bom? Outra coisinha. Não que vocês têm que fazer, tá, gente? Vocês não vão sair daqui e falar, a psicóloga falou que tem que ser desse jeito, tá? Não é. É que eu sempre gosto de pôr isso. Quem fez já o quarto do bebê ou que está fazendo, que tiver a possibilidade ali de um espaço, coloca uma cama ali. Por que eu falo isso? Para que ao invés de vocês pegarem o bebê e levar o bebê para o quarto de vocês, ele já vai para o quartinho dele. O quarto é a nossa identidade. Então, o bebê, ele precisa já estar familiarizado com isso. Lógico que no comecinho a gente fica muito preocupado, porque é muito bebezinho, então eu deixo ali perto, né, para eu estar vendo. Tudo bem, nesse primeiro mês. Mas depois, já leva ele para o bercinho dele, para ele acostumar com o bercinho. Por isso que eu falei da cama. É mais fácil eu estar indo ali do que eu tirar ele, porque senão vai passando. De um mês, 2, 3, 4. Aí a criança, ela tá lá com 1 ano e tá lá na cama. Depois, porque eu já tô indo lá na frente, tá? Porque são as coisas que eu já vou vendo. Chega para mim no consultório, Patrícia, ele não dorme sozinho. Entende? Mas não vai dormir sozinho. Porque eu sempre dormi com alguém. Eu sempre dormi com alguém. É uma questão de confiança. E depois, com o tempo, eu começo a apresentar medos que aí são reais, porque cada fase tem o seu medo. Então, se o bebê ele já está ali no quarto dele, é um ambiente que ele já conhece aquilo ali. Então fica muito mais fácil eu depois trabalhar com medo, eu trabalhar com as questões que ele traz, do que a criança quando chega lá com 3, 4 anos, 5, chega para mim lá no consultório, e aí a gente tem que trabalhar essa questão. Gente, mas aí é muito difícil, é muito angustiante para eles. Fora que tira também
a liberdade do casal, porque vocês vão perceber isso. Até agora, é só vocês. É só vocês, tá aqui na barriga, mas é só vocês. Depois que o bebê nasce, muda muito uma rotina do casal. Muda assim, quem tem já filho sabe como que é isso, muda. Né? O casal, ele acaba não tendo mais tanto tempo só para ele. Só que eu preciso lembrar, né? Não é porque eu virei mãe e pai que eu não sou, né, esposa, marido. Então a gente tem que lembrar disso daí. Porque às vezes a gente bota a roupa ali, ai, virei mãe, virei pai, acabou tudo, né? E não. Então, por isso que é importante essa questão do quarto, essa questão. Porque o momento que vocês vão conseguir conversar, que vocês vão conseguir compartilhar as coisas, vão ser nesse momento que o bebê, ou mais lá para frente, que ele estiver dormindo. Agora, se ele está lá, no meio, no quarto, como que eu faço? Não dá. E eu falo porque, assim, a criança, ela é muito esperta, tá? Muitas vezes ela finge estar dormindo e ela tá ali, ó. Eu sei porque lá no consultório eu ouço. Eles falam para mim, ai tia, eu ouvi isso, mas como que você ouviu isso? Ah, eles achavam que eu estava dormindo. E eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Então a criança, é isso, elas ouvem, né? Então a gente tem que lembrar disso. Então por isso que é importante esse espaço, até para a criança e até para a gente. Como a mesma coisa que eu falo de rotina. A rotina vai ser importante, né? Então, vocês vão criando a rotina aí do bebê. Vocês vão perceber, por isso eu falo, no começo ele é cansativo, porque vocês estão se adaptando ao bebê, o bebê está adaptando a vocês. Tudo ainda é muito angustiante. Às vezes o choro eu ainda não entendo o que é o choro. Depois de um tempo eu já sei, tá chorando que tá com fome, tá chorando não sei o quê. Porque a criança, a forma que ela vai ter para comunicar com a gente é o choro. Tá? Não tem, ela é bebezinha, é o choro. Ela vem para o mundo cheio de estímulo, então é o choro. Então, no começo vai ser dessa forma, depois vocês vão entendendo. Então, por isso que ela vai crescendo, eu ter a questão da rotina, eu ter a questão do falar o não, ele é importante. Tá? Principalmente o não, gente. Eu falo que eu vejo isso assim, mas tem 2 aninhos, tem 1 aninho, entende? Entende? É agora que começa. Vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho uma criança, é igual o carro zero, eu falo, vem 0 quilômetro, a não ser que tenha alguma questão, mas ela vem 0 quilômetro. O cérebro dela, ele vai aprender com os comportamentos que eu faço, com o que eu ensino. A memória dela, a memória é aquisição de informação. Então, eu tenho que ensinar. Então, se ela faz uma coisa, é pequenininho, ai, tadinho, não. Então, eu já preciso colocar desde agora o não, porque eu sempre falo, se eu não pôr agora, eu vou ter que colocar lá para frente, e aí é muito mais difícil, tá bom? Então, assim, era mais essas questões que eu queria estar colocando para vocês, porque que eu falei, eu queria trazer questões que vocês pudessem sair daqui com isso mais, assim, lembrando, porque não é tanta informação e eu não guardo. Então, eu quis trazer coisas que são mais práticas, que são as coisas que eu vejo no dia a dia, tá? Então, eu sempre falo o seguinte, a maior questão nossa é, será que eu vou conseguir ser um bom pai, uma boa mãe? Sim, segue o coração de vocês. Não tem como errar. Só que, às vezes, eu preciso vir mais para o racional e menos para o emocional, que é o que eu falei. O não, ele muitas vezes vão ser necessário. Dói, é difícil falar não? Muito, muito. Principalmente quando a criança olha para a gente, tá com aquela carinha, né? É difícil, tá? Mas é necessário. Outra coisa, estejam junto, participem. Os pais, eles querem tentar dar o melhor para os filhos. Isso é o que todos os pais querem. Então, a gente acaba, nos dias de hoje, tendo que trabalhar muito, porque tudo custa, tudo é muito caro. Só que a criança, o que ela quer, na verdade, é o pai, tá? É a atenção. Por isso que eu falo assim, eu trago coisas que eu ouço no meu consultório. Eu ouço muitas crianças falarem isso para mim.
Ah, eu queria que a minha mãe brincasse comigo. Eu queria que a minha mãe fosse como a tia, que senta aqui comigo e brinca. E aí eu explico, né, que não, mas ali é o momento dele e tal. Então, conversem, brinque. Eu sei que todo mundo tem a correria, mas se você conversar com a criança e falar assim, ó, agora a gente vai brincar, tá? Só que vamos brincar um pouquinho, agora a mamãe precisa ir lá fazer a comida, fazer outra coisa. Ela vai entender. Só que senta, brinca. Nos dias de hoje, a gente está perdendo muito isso, porque eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar. Aí eu preciso, né? Ah, porque tem que pôr na escola, no inglês, tem que pôr na natação, tem que pôr não sei o quê, tem que pôr não sei na onde. E eu fico pondo, pondo e não tenho esse tempo de sentar, de brincar. Você pode ver, o que que a gente vê? Quando vocês saírem daqui, vocês vão lembrar do que eu tô falando, vocês vão estar nos lugares. O que que é o mais fácil? Eu dou o celular. Criança dá problema, tô o celular. Vocês saem no restaurante, vocês veem isso assim. Em restaurante, onde for. Tá os pais aqui, a criança aqui no celular. Ninguém fala. Ninguém conversa. Aí a criança tá dando muito problema. Ah, não, vem aqui, ó, senta, toque o celular. O celular, ele tá afastando as pessoas. Tecnologia é legal, lógico que a gente necessita, mas é o que mais afasta as pessoas. Então, tomem cuidado com isso, tá? Eu tô falando porque são coisas que eu vejo. Então, a criança, ela só quer isso. Ela quer atenção. Por isso que eu falo, dá trabalho. As crianças que estão vindo, não vai ser aquela que você vai colocar ali e sentar e muitas vezes ela vai ficar ali, ó, intacta. Não. Ela vai precisar gastar essa energia e ela quer isso. Ela quer conversa, tá? Ela quer esse contato, é isso. Vocês têm que trazer para os filhos de vocês essa questão. Serem os melhores amigos deles, mas, lógico, com o limite do não que eu preciso falar, porque aí eu sei que o meu filho vai chegar até mim, eu sei que ele vai falar comigo, ele vai conversar, ele não vai fazer as coisas escondido, tá? Então, era isso que eu queria estar passando para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão, de alguma dúvida? Nossa, ninguém nunca faz. Eu falo que ou eu devo explicar bem demais, ou ninguém entendeu nada. Gente, ó, então, só para finalizar, eu sempre gosto de trazer um texto, tá? E esse texto ele vai dizer o seguinte: estar grávida é ler 50 vezes o resultado positivo de exame para ter certeza que está correto. Ficar chocada ao saber que uma gestação dura 40 semanas e não 9 meses, como todo mundo diz por aí. Se pegar imaginando por horas a fio como serão os olhos, os cabelos e a pele do filho que vai chegar. Torcer e muito para que ele venha perfeito. Nunca mais dizer, ah, se fosse meu filho, quando encontrar uma criança tendo acessos de birra no corredor de um shopping center. Sair na rua e só enxergar mulheres grávidas. Ter sono, muito sono. Esperar ansiosamente pelo dia do ultrassom e assim que sair de lá, esperar ansiosamente pelo próximo. Aprender a enxergar o filho nas manchas de uma ultrassonografia. Ler muito sobre gravidez, pular o capítulo do parto, pois ainda é muito cedo para se preocupar. Ir direto para os cuidados com o bebê. Ir ao shopping e desejar apenas coisinhas para o filho. Torcer para ficar barriguda. Ficar muito esquisita e descobrir uma incrível capacidade de sentir todas as emoções em uma hora. Da alegria descontrolada ao mau humor sem fim. Acordar várias vezes de madrugada para fazer xixi. Reparar que seu marido fica muito mais interessante como pai do seu filho e perceber que foi o único homem capaz de te presentear com tamanha alegria. Rir sozinha ao sentir o bebê mexer, mesmo que ele te acorde várias vezes durante a noite, porque você não está em uma posição confortável para ele. Enfim, acreditar em um mundo melhor. Se cuide na sua gravidez e fique bem sempre. Então, assim, é o que eu falei, né, gente? Só quem passa sabe o que é uma sensação, assim, indescritível. É um amor sem definição.
né? A gente daria a vida aí sem pensar duas vezes. Então, por isso que eu falo para vocês, sigam o coração de vocês, é uma ansiedade, faz parte, vai passar, o que vocês precisarem, vocês têm a rede de apoio para isso, é isso que eu falo, né? Só não se angustie sozinha, mas siga o coração de vocês. Momentos aí tem que ter um pouco do lado racional, mas na maioria siga o coração aí de vocês, tá bom? E o que vocês precisarem, vocês me encontram lá no hospital, eu tô por lá, então vocês vão me encontrar, provavelmente eu vejo vocês, se forem de quinta-feira, eu tô por lá, mas lá no Espaço Viver Bem, da Unimed, eu tô lá também, então o que precisarem, vocês podem me mandar mensagem, meu celular, a Van tem, tá bom? Então, obrigada, gente. Boa noite a todos. É até estranho falar com o microfone. Perfeito. Não, tranquilo. Pessoal, boa noite. Me chamo Silvestre, Wilson Carlos Silvestre é meu nome. Porém, eu trabalho no Corpo de Bombeiros em Jaboticabal. E lá é Soldado Silvestre. Então, aqui hoje eu vou estar passando para vocês um pouco, tanto da minha experiência, é mais uma troca de informações que eu vou estar com vocês, do que está ensinando. Eu vou aprender mais com vocês do que vocês comigo. Então, o que acontece? Eu vou só pedir uma gentileza. A hora que alguém tiver alguma dúvida, tanto do meu serviço, ou da experiência, ou do próprio slide que a gente vai estar passando alguma coisa, por gentileza, levanta a mão. Eu gosto de interagir com o pessoal. Então, por favor, não fique com dúvida. A dúvida da pessoa alheia ou do outro, pode ser falar uma pergunta boba. Ah, mas não vou perguntar, eu tô com vergonha. Não, fique à vontade, pergunta. Porque às vezes a mesma pergunta sua é que mais 2 ou 3 quer perguntar. Então, por gentileza, levanta a mão, pode perguntar, me cortar à vontade. Vocês vão ver que eu vou ficar 3 horas falando aqui com vocês, vai dar um pouquinho de sono, mas passa rápido, vocês vão ver. Então, agora novamente, boa noite, vou falar, principalmente para as mulheres hoje. Parabéns para vocês pelo dia de vocês hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então assim, eu parabenizo vocês. A bênção de Deus que está com vocês nessa gravidez, independente se é menino ou menina, então é um dom divino. Eu falo que é muito bom. Eu sou pai de 2 crianças, um de 9 e um de 6. Então, tudo que a Patrícia falou, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Celular, mesma coisa. Eu evito de dar o celular na mão deles, e dentre outras informações. O próprio mesmo que ela falou, né? Ela me fez lembrar lá atrás, quando ela falou para mim, quando deu o curso para mim, e eu não vi. Falei, não, deixa a minha esposa, por exemplo, vai pôr a criança para dormir. Ah, não, deixa ele só dormir hoje. Logo que você põe no berço a criança, você acaba de pôr no berço, aí você vira as costas, você vai devagarzinho na pontinha do pé. Na hora que você chega na porta para fechar a porta, lá vem o choro de novo. Então, assim, não vou pegar ele vai rapidinho na cama, vou pôr para dormir. Aí dorme a mãe, dorme o filho junto, e com o tempo ele vai acostumando dessa forma. Até hoje eu tive dificuldade com o meu menino mais novo, principalmente, de tirar e levar ele para a cama dele. Ele quer dormir com a mãe. Às vezes eu vou lá, durmo sozinho com o meu mais velho, e a mãe troca de lugar com o outro menino. Então, assim, ó, se vocês conseguirem colocar no berço, para ele dormir separado, façam isso. Experiência própria, tá? Então, gente, eu vou começar aqui, por gentileza, vou passar o slide. Eu preparei algumas imagens, eu vou ser breve. O meu curso normalmente, eu brinquei das 3 horas, mas o primeiro curso de gestante eu fiquei quase 3 horas falando mesmo. Esse daqui eu prometi que dessa vez ia ser justo. Vai ser só 2 horas e meia, pode ficar tranquilo. Diminuir um pouquinho o tempo. Não, vai ser rapidinho. Então aqui, ó, sou o soldado Silvestre do Corpo de Bombeiro de Jaboticabal. Nós vamos dar início no curso de gestante nosso aqui. Pode passar, Roger. Aí você fala, primeiros socorros. Por que eu devo saber os primeiros socorros? Tanto a mãe como os pais, principalmente os pais. Porque na hora do desespero, a primeira coisa que a mãe vai fazer vai chamar o pai do lado. E o pai, se não tiver calma, pode ter certeza, vai ficar mais apavorado que a mãe. Então, por que tem que ter essa importância de vocês terem conhecimento? Por gentileza, Roger, pode passar. O que eu devo fazer? Por que eu tenho que ter isso? Para você manter a calma, primeiramente, controlar a situação, porque dependendo do que você vai se deparar com a criança ali, são vários fatores, desde engasgamento, desde um remédio que ele tomou ou deixou de tomar, produto químico, um machucado, qualquer coisa. Aqui eu vou estar voltando a falar sobre engasgamento, que é o que mais acontece dia a dia. Inclusive teve um rapaz que fez o curso de gestante comigo, nasceu o filho dele no mesmo dia que meu filho mais novo, aí chegou, estava no quarto. Ele falou, Silvestre, só me lembra como é que faz aquele procedimento. Fiz o procedimento com ele, eu fui no cartório registrar minha criança, na hora que eu voltei, ele tinha salvo o menino dele, que tinha engasgado dentro do hospital.
As enfermeiras até chegar, ia dar tempo. Só que ele engasgou no quarto, ali deu tempo de ele dar o primeiro atendimento ali à criança e conseguir soltar o colostro, que é o primeiro leite que sai da mama, né, durante os 3 primeiros dias. Então, por isso que é importante. Primeira coisa, sempre manter a calma, procurar manter a calma possível, toda a paciência e tranquilidade. Porque na hora da ocorrência ou do desespero, você se perde. Agir com segurança e conhecimento. Por isso que eu vou estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento, como às vezes de repente alguém já passou. Alguém aqui já é pai ou mãe? Já? É tudo uma primeira viagem. Então, assim, ó, igual a Patrícia falou, segue o coração da gente. Ah, a sogra vai falar, não, faz isso. Não, põe a moeda no umbigo e faixa e tal. Gente, faça o que o seu coração mandar. Não siga. Pai e mãe, sogra e sogra vai dar trabalho para vocês. E muito, e muito. Então, assim, ó, siga o coração de vocês. Vocês acharem que é justo, faça. Pelo menos lá na frente, fala, eu tentei. Eu consegui, eu que fiz. Então a culpa foi minha? Não, não foi culpa sua. A gente não tem uma receita de bolo para criança. Cada criança reage de um jeito. O meu filho mais velho é criado com o mesmo mais novo. Só que os dois é diferente. O gênio de um e o gênio do outro. Um puxou o pai, outro puxou a mãe, um é mais bravo, outro é mais calmo. Então, assim, um dá mais trabalho que o outro. Então, é diferente de criança para criança. Então, siga o coração de vocês. Pedir socorro com rapidez, por isso manter a calma. Enquanto um está tentando resolver aquele problema na hora, o outro vai fazendo a ligação com a emergência ou o socorro mais próximo, pegar o carro, qualquer coisa que possível. Controlar a situação, nem precisa falar, e realizar algumas técnicas que eu vou estar passando para vocês aqui. A primeira coisa que vocês vão lembrar, falar assim, ó, gente, não estou querendo omitir meu socorro. Eu trabalho em Jaboticabal. Tem o SAMU aqui em Monte Alto, que atende vocês. Só que acontece muitas das vezes. Se você vê que a criança está passando mal, está assim, literalmente engasgado, e está parcial, está tossindo, deixa tossir. Deixa a criança tossir e leva para o hospital o mais rápido possível. Se você tiver carro, alguma coisa, transporta. Vai, não espera nem o SAMU chegar, porque você imagina, ligar no 92, vai cair em Ribeirão Preto vai passar para a viatura vai ter que sair de um local, às vezes onde a pessoa mora, lá no Jardim das Oliveiras, até o SAMU sair daqui do centro para ir lá, vai demorar. Você tem um carro na garagem, pega o carro, já vai direto para o hospital. Eles vão dar preferência para você, chega ali no hospital, vai ver que a criança está engasgada, já vai passar na frente. Então, assim, muitas das vezes eu falo assim, não perde tempo em querer pedir o socorro, já leva, transporta. Agora tem situações mais graves que tem que aguardar no local. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente, mesmo que vocês façam a ligação. Aconteceu com nós em Jaboticabal 2 vezes comigo, inclusive. A pessoa ligou, pediu socorro para a gente estava no caminho da casa da pessoa. Chegou lá, deparamos no meio do local com a família. Só que por quê? A gente falou, ó, vem por a rua tal e vem reto, a gente vai entrar na contramão e vai em direção de vocês. Aí trombou com nós, a gente conseguiu fazer os procedimentos no meio do caminho, conseguimos salvar a criança. A criança estava parcialmente engasgada, com um carrapicho. Ela veio, eu tive 2 casos com carrapicho, o outro eu vou contar depois. Ela veio de encontro com a gente, conseguimos soltar o carrapicho naquele caminho ali onde paramos, que ela estava começando a entrar em parada respiratória. Só esse tempo que ele perdeu e vindo contra a gente, era metade da cidade, que o bombeiro fica na Marginal, para quem não conhece, às vezes em Jaboticabal, ou melhor, conhece em Jaboticabal o bombeiro, fica na Marginal, próximo à rodoviária. A pessoa morava lá no residencial, bem no extremo da cidade. Então nós nos encontramos no centro, já próximo ao hospital. Então já conseguimos fazer o socorro da criança. Então isso é muito importante. Pode passar, Roger? Aí, ó, novamente, voltando. O bombeiro hoje, quando você liga o 193, que é a minha situação do Corpo de Bombeiro, ou o SAMU. O SAMU é um pouco mais rápido por questão do atendimento aqui, na cidade. O bombeiro é em Jaboticabal. Quando você ligar o 193, vai cair em Bauru. Bauru passa para Ribeirão Preto passa para nós. Nossa, mas o bombeiro está demorando. Mas é porque, infelizmente, ficou esse procedimento para a gente. A gente vai lá, dá o atendimento o mais breve possível. Caiu na tela, a gente tem 30 segundos para sair durante o período da manhã e 45 da noite. A pessoa fala, nossa, mas às vezes o bombeiro demora. Não é que demora, é que depende do acionamento. Então, por isso que a gente passa, muitas das vezes, até vou passar no final, o telefone da base. A gente, por mais que tenha esse 193, é uma ligação de emergência, é rápida para fazer a ligação. Só que se vocês conseguirem ligar na base, a gente vai mais rápido. É aqui em frente o Lanfredi, o trevo do Lanfredi. Todo mundo já sabe onde é o trevo do Lanfredi. A gente já vai direto, não precisa anotar endereço. A pessoa que está no telefone lá no 93, lá em Bauru, ela vai imaginar o quê? Ela precisa do endereço correto, precisa do número correto, porque ele não sabe, ele não conhece a cidade. Ele não sabe quem vai atender aqui na ponta da linha, os bombeiros que vai atender. Vamos supor, eu sou de Monte Alto, eu conheço as ruas daqui. Mas em Guariba, se eu for em Guariba atender uma ocorrência, eu não conheço todas as ruas de Guariba. Então, isso é importante a gente saber o endereço. Põe no GPS, mais rápido. Então, por isso a gente fala.
liga direto no telefone da base, muitas das vezes. Aí a primeira coisa, quando você vai ligar no telefone, tanto o 92, o 93, o 99, que é aqui a brigada, mantenha calma novamente, sem desespero, que isso não vai te ajudar em nada. Primeira coisa. Segunda coisa, se identificar. Nome, idade e telefone. Por quê? Para a gente saber, muitas das vezes, se é uma criança. Aconteceu até de um menino aqui, ele é filho do Samuel Maria. Para alguns que conhecem, ele é protetor dos animais. O filho dele ligou, viu o desespero da avó, estava com a avó em casa, ligou, o 93 caiu no bombeiro, a gente passou até para o SAMU de imediato, ele socorreu a avó dele. A avó dele teve uma parada respiratória e até o SAMU chegar no local deu uma parada cardiorrespiratória. Perdeu a consciência total. Só que o SAMU chegou a tempo, por quê? Ele conseguiu ligar. Ele conseguiu se identificar, falou que era criança, tudo, mas passou um ponto de referência, conseguiu fazer a ligação com a emergência. Salvou a avó dele. Então, por isso que a gente fala. Ele teve calma, porque foi uma criança. A criança é inocente, não sabe. Ó, minha avó não está conseguindo conversar, não está conseguindo falar. Agora, se é um adulto, entra em desespero. Não, pelo amor de Deus, preciso de socorro logo. Aí a pessoa pergunta, mas ele quer saber até a cor da minha camiseta, para não falar outra coisa. Ele quer saber a cor da minha que eu estou usando hoje. Mas não é. É porque, como eu falei para vocês, quanto mais informe tem, melhor. Só que quando você liga, por exemplo, informar o local da emergência, rua, número, bairro, ponto de referência. Entra naquilo que eu falei para vocês. Ajuda muito. Só que na hora que você já fala o ponto de referência, quando a gente lá do bombeiro está ali já na ponta da linha, a gente já descobre, fala assim, em frente ao Lanfredi. A gente já sai com a viatura, só que a pessoa que está no telefone com vocês continua na linha. Esse que é o pessoal, às vezes confunde. A pessoa vai pegando mais dados, porque para a gente saber no local o que vai fazer. Vou dar um exemplo clássico para nós, presa em ferragem. Quando dá muito acidente aqui na região, o carro tem 4 vítimas. A pessoa fala assim, bateu um carro aqui na rodovia, tem vítima dentro do veículo e tal, só que assim, eu passei e não parei. E aí, assim, para nós é importante você saber se tem 4 vítimas. Por quê? Nós temos um resgate. O resgate transporta uma vítima. A gente consegue adaptar 2. Só que aí eu vou precisar de apoio do SAMU, apoio de outra ambulância, apoio para poder ajudar a desencarcerar. Então, tem tudo isso é importante. Por isso que a gente fala, quanto mais informe passar, melhor para nós. Aqui mesmo, informar os detalhes da ocorrência. Se acidente, no caso, quantas vítimas tem, se tem vítima consciente, não tem... Aqui deu um exemplo também do material queimado, residência, fábrica ou reserva de mata. Muitas das vezes, acontece que está pegando fogo numa indústria, igual aconteceu aqui na Fugina, uns tempos atrás. Pegou fogo no almoxarifado, eles passaram para nós, está pegando fogo na indústria. E aí? O que a gente faz? A gente vem com um caminhão. Nosso caminhão tem 5.000 litros d'água. A indústria tem o hidrante deles lá, mas a gente não sabe até que ponto. A gente vai precisar de mais bombeiro, mais apoio. Chegamos aqui e estava quase destruindo tudo. Então a gente pediu o apoio do bombeiro de Itaquaritinga e o bombeiro de Matão veio aqui para ajudar. Para vocês verem. A gente perdeu, bem dizer, 15 minutos de ir lá aqui. Na hora que chegou aqui, o pessoal de Matão e Itaquaritinga perdeu mais ou menos meia hora para até chegar aqui no local para dar apoio para nós. Por isso que é importante. Sendo que esses 15 minutos nós já ganhávamos no caminho, pedindo para eles apoio. Então, por isso que é importante estar passando o máximo de dados possível, gente. Gente, se alguém estiver cansado, fala. Levanta a mão, tiver dúvida. Eu estou falando para ser o máximo curto possível. Eu falei, 2h30 só hoje, viu? Então, se alguém tiver dúvida, por favor. Eu estou vendo, né, Patrícia, que ninguém pergunta, né? É a primeira vez que eu estou vendo o curso que ninguém levantou a mão. Apesar que eu acho que não dei brecha também, né? Alguém tem uma dúvida, gente? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de ver ninguém parado assim, olhando para mim desse jeito. Parece que eu sou palestrante aqui. Não. Menos mal. Agora vamos falar a parte mais importante. Eu vou estar focando um pouco na fase de adulto, porque eu vou chegar na parte da criança. Circulação. Quando a gente está na emergência lá, a gente tem que saber se a pessoa está respirando, se está com circulação, batimento, essas coisas. Que para nós é muito importante, principalmente na hora que você vai fazer a ligação. E para vocês mesmo, naquela parte do conhecimento que eu falei. Como que eu vejo isso? Eu vou até passar assim, o que está escrito ali. Esquece o que está escrito. Aquilo ali vai ser tudo para evitar aquela situação. Adulto, você vai verificar aqui, se vocês colocarem os 2 dedos, o indicador e o médio, no pescoço de vocês, na artéria, vocês vão conseguir sentir o batimento de vocês. A pressão, tudo, tá batendo, beleza, tá vivo, pode ver. Cada um, faça por gentileza, para vocês entenderem. Tem gente que consegue sentir, tem gente que fala, nossa, não estou sentindo, será que eu morri? Alguma coisa, estou passando bem? Por quê? Depende da situação. Aqui você é o lugar mais forte que a gente consegue ver. No caso de adulto também, machucou o pescoço, tá cheio de sangue, não quero me contaminar, vai no braço, aqui, na parte radial, você consegue sentir o pulso, então outro lugar para você aferir também, que consegue. No caso da criança, é na parte braquial, no meio do músculo vocês vão perceber que também tem batimento. Então são 3 formas de você averiguar a circulação. Tem circulação?
ufa, respira que está mais tranquilo. Porque muitas das vezes, senhor de idade, acontece de cair, criança principalmente, que tem um batimento forte, mas assim, tem bastante pele aqui, você não consegue sentir, porque a veia é muito fininha ainda. Então, você vai na parte braquial, você fala, ai, tá, pelo menos assim, tá respirando, não estou conseguindo ver, mas está tendo circulação. Perfeito, já é um grande avanço. Pode passar, Rocha. Mais um. Aí. Isso que eu falei foi da parte de circulação. Só que para chegar naquela parte de circulação, para me ver se está consciente, o que levou aquilo? De repente, uma parada respiratória, um engasgamento. No caso aqui, é um engasgamento de um adulto. Você está naquele churrasco do vizinho, o churrasco do quilo. Aí você está levando a pecinha de picanha, contra filé, está levando para lá. Fala, opa, vou comer. Aí chega o vizinho e levou aquela carne dura. Aquela de antigamente que fazia aqueles pelota de churrasco. Aí você fala, não, vou começar a morder. Aí você morde, aí dá aquele pedacinho e fala, não, vai descer, vai descer. Aí você, não desce. Aí você procura, e agora? O que eu faço? Tá engasgado, tá parado. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Alguém já passou por isso. Eu não sei quem, não, não vou falar a idade para não ficar feio para mim, né? Mas na minha época tinha aquela balada soft. Aquela balada soft matou muita gente, não sei se vocês já pegaram a bala soft, ela matou muita gente, até foi proibido. Fizeram uma outra, diferente e tal. E essa bala é a mesma coisa na situação da carne. Aí você fala, como é que você vai desengasgar? Ali está uma posição mais ou menos que está demonstrando como o bombeiro está posicionado na pessoa ali. Então, agora, o que eu vou pedir? 2 voluntários. Tem 2 voluntários para mim? Toda vez, todo mundo levanta a mão, não sei porquê. Preciso de 2 voluntários vindo aqui na frente, por gentileza. 2 pai. Se não... já mexeu um. Mais um, só preciso de mais um. Aí, ó, perfeito, faz favor. Seja bem-vindo, qual que é o seu nome? Wellington? Wellington. Ó, seja bem-vindo, fica à vontade. Qual que é o nome do meu amigo aqui? Tá chegando aqui, ó. Qual que é o seu nome? Rodrigo, prazer, Silvestre. Quem vai ser o bombeiro agora? Você vai ter o dia de bombeiro agora. Você vai ter um dia de bombeiro. E aí, quem vai ser o bombeiro? Então, vamos começar com você. Você vai ser o bombeiro, você vai ser a vítima. O que vai acontecer? Aqui, ele vai estar engasgando, certo? Vai acontecer com todos, assim, já aconteceu às vezes com algum familiar, alguma coisa. Ele engasgou com esse pedaço de carne que você comprou, você trouxe carne ruim para ele, rapaz. Aí ele engasgou, você vai socorrer. O que você vai fazer com ele? Você vai se posicionar de costa, por gentileza aqui. Você vai se posicionar de costa, abrir lateralmente as pernas, um pouco mais, isso. Você vai se posicionar atrás dele. Você se posicionar atrás dele, abraça o peito dele. Mas aí como que eu vou fazer? Até é estranho você fazer isso. Você vai acessar o umbigo dele. Achou o umbigo dele aqui, ó. Você vai girar a mão, vai pôr o dedinho aqui e a outra mão você vai cruzar. Você vai fazer isso daqui, ó. E já dá um giro nessa mão. Não giro a mão, põe a outra. Pegar o microfone, está sendo gravado. Fazendo isso, ó, achou um umbilical. Pôs a mão aqui no umbilical, dá um giro da mão meio grau, até o dedão ficar na direção do diafragma, que a gente fala, que é entre o umbigo e o chifoide, que é um ossinho ou externo, que a gente tem aqui. Nisso, ele vai desenhar um J, vai puxar para dentro e levantar, mas vai ser um J mesmo. Não é puxar e levantar, é junto. Só que você vai fazer isso devagar, que ele vai sentir muita dor. É pouquinho, viu? Tem alguém já preparado para primeiro socorro aqui? Ó? Não ensinei ainda essa parte. Vamos tentar, devagarzinho. Só que aqui atrás, o que você vai fazer? Você está encoxando ele aqui. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai pôr as pernas no meio da dele. Adianta essa perna aqui, no meio da perna dele, criando um apoio para você. Você vai ficar de lado e apoiar ele. Você vai fazer um J. Faz devagarzinho, pode fazer. Você vai puxar e levantar. Faz um J mais forte. Isso. É estranho, né? Dói, não dói? É pouquinho. Pega em cima. Por quê? Aqui a gente tem tipo uma bexiga, que é o diafragma. Esse diafragma faz o efeito, quando a gente respira, fala, está enchendo, ela está soltando. Você encheu o ar. Aí acontece, ela está cheia. Quando está engasgado com algum pedaço de carne, você puxando, você está apertando essa bexiga e fazendo força de dentro para fora. E automaticamente expele a carne. Pode ver que alguns filmes você já viu fazendo isso. É uma bolinha, é um doce que cai no prato do outro, alguma coisa assim. Então, por isso que esse movimento. Faz mais uma vez. Foi. Deu, o pessoal entendeu aí? Conseguiu ver? Conseguiu ver? Não, por gentileza, pode soltar ele. Peraí, que você vai ficar aqui. Agora vocês vão inverter. A mulher, vou chegar na gravidez também. A gravidez é um pouquinho diferente ainda. Que a gravidez você não vai fazer na barriga, e sim no tórax. Você vai fazer na região do tórax. Já que você citou, eu ia falar para você fazer nele.
Depois eu ia fazer da parte da gestante. Você está grávida agora. Agora, infelizmente, você está grávida. Acabou de ganhar um bebê. Está de quanto tempo? Quanto tempo que ele está? 7 meses. Está de 7 meses. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Então você vai virar de costas novamente. Só que ele está grávido. Ele está com a barriga grande. Não está muito grande, não, mas agora você vai fazer a mesma coisa. Só que em vez de você utilizar a barriga, você vai usar o tórax. Você vai pôr a mão por baixo dele. A mesma coisa, você vai juntar a mão assim. Só que você vai juntar na região do tórax. Ó, isso. O pessoal consegue visualizar aqui mais ou menos? Consegue ver aí no canto? Tá dando para ver? Ah, isso, perfeito. Eu estou desatualizado. Então, por que ele está fazendo aqui? O diafragma está mais aqui embaixo. Só que você vai fazer o efeito ao contrário. Você vai empurrar o diafragma para baixo. Na hora que ele voltar o ar, ele vai expelir. Você entendeu? Agora, na gestante. Por quê? Não vai ser o J. Porque como ela está grávida, você pode fazer perder o nenê ou forçar a criança. Então, para não apertar na barriga, você aperta na direção do tórax. Porque você empurrando, você não está fazendo nada na criança. Então, você está forçando um pouco o diafragma para baixo. Na hora que voltar, vai expelir. Então, na gravidez, é difícil o gestante engasgar. É difícil, mas pode acontecer também. Então, por isso que a gente passa todos esses procedimentos para ter conhecimento. Agora, aperto para você ver. Você não vai sentir a dor, mas pode apertar. Nesse caso é diferente, não é o J. Você só vai apertar. Você só vai puxar. Isso, pode puxar. Você vê que é uma... para trás, para trás. Isso. Você vai ver que é uma dor incômoda, né? Então, assim, não é desenhar. Você vai puxar, tracionar para trás. Tracionar para trás é difícil, né? Pleonasmo agora, subir para cima, tá complicado agora. Então, você vai forçar para dentro. Forçou, só que é a mesma coisa. Você vai apoiar o pé aqui no meio dele, para ter apoio nas costas, aqui no teu tórax. Fechou? Foi. Certo? Agora você vai sentir a mesma dor que ele sentiu. Agora você vai achar o umbigo dele. Achou? Põe essa parte de trás do umbigo. Isso. E gira. Até a parte de cima aqui, ó. Isso aí. Aí é o local. Não, mais um pouquinho, volta até o dedão. Você achou o umbigo dele. Achou aqui. Gira a mão. Aqui. Isso. É aí que você vai apertar. Você vai desenhar um J. Vai puxar para você e levantar. Você vai desenhar um J. Mas depois, aqui, ó. Aqui. Você vai fazer um J agora. Faz. Não, aqui, ó. Parou aqui. Você vai fazer um J. Vai puxar e levantar. Vai desenhar um J. Isso. Só que você vai puxar um pouco mais forte. Puxa. Aí, ó. Não é incômodo a dor? Gente, obrigado. Pode ir lá. Muito obrigado. Tá, parabéns pela gravidez. Fique com Deus. Gente, é uma brincadeira que a gente faz. Alguém quer vir aqui fazer? Parece assim, é uma coisa simples, parece de fazer, mas na hora do nervoso faz diferença. Faz diferença. Ainda mais para gestante, como você falou. Por quê? Você está com medo da criança perder a criança, a mãe perder a criança, perder a mãe e tudo mais. Então, assim, ó, não só para gestante, para criança, para adulto, tudo isso daí serve. Isso é muito importante. Esse desenho do J que a gente faz, que é puxar, tracionar, você vai fazer esse movimento. Você faz muita força. E para quem está recebendo, é uma dor terrível. Eu falo por experiência própria, que eu já engasguei. Até tem um slide que eu vou passar aí, de como você vai fazer sozinho. Ó, aqui o que eu ensinei para vocês, já estava escrito ali. Pode passar, Roger, pode passar. É nessa da outra. Aqui, ó. Isso eu estou falando que aconteceu comigo. Eu engasguei no churrasco, por isso que eu falo esse pedaço de carne. Estava comendo lá, fui no sítio de um amigo meu, cheguei lá, comi a carne, minha esposa estava distante. Eu dando um sinal para ela, água, e não descia. Ela não viu. Eu peguei a primeira cadeira, que eu achei no local, cadeira de madeira. Você vem aqui, ó, você vai ficar com dó de você e da barriga. Você vai apoiar aqui, ó, e soltar o corpo. Na hora que você soltar o corpo, o teu próprio peso é tão grande que vai jogar tanto ar que se você não desgasgar na primeira, vai, assim, na segunda já sai. Isso é certeza. A não ser se for uma coisa muito bruta, que ficou ali, machucou, e não vai sair mesmo do local. Mas caso contrário, você solta o corpo na cadeira. Então, isso salvou minha vida. Isso salvou a minha vida. Eu falo por experiência. O mais como um bombeiro, você socorrer qualquer um de vocês aqui. Mas e eu, como é que eu vou me socorrer? É difícil, né? Então, por isso que eu falo, essa dica eu implementei na palestra porque é um acréscimo que ajuda para vocês salvar a vida de vocês. Então, principalmente a partir do homem, né? Gestante não vai fazer isso. A gestante pode até fazer, se ela estiver sozinha. Vai ser difícil, porque a gestante sempre está acompanhada. Ou do pai, ou da mãe, ou da sogra, ou algum parente, que se sente muito desconfortável. Aqui, quem que é a gestante mais nova que tem aqui? 5 meses? Alguém de 4? Quanto tempo você tem?
De 4 meses. Então, a de 4 você não está sentindo tanto desconforto. Quem está com 6 meses acima, já começa a não achar posição para sentar. Talvez você já está até passando por isso, mas você não acha posição para sentar, você não vê a hora que a palestra acabar para poder ir embora descansar, porque é muito cansativo ficar nessa posição, sentado. Na hora de dormir você não acha posição. E conforme vai passando o 7º mês, o 8º mês, o 9º, nossa, é horrível, você não acha posição nenhuma. E quem fica preocupado é o pai, que fica pensando às vezes na mãe. Fala, não, vou dormir até na sala para deixar ela mais confortável, dormir. Então, por isso que a gente fala, todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês é muito importante. Qualquer dúvida, gente, pelo amor de Deus, levanta a mão. Eu gostei, está de parabéns pela pergunta, porque às vezes é uma pergunta simples, pelo contrário, essa não é simples, essa é uma pergunta excelente, que faz a dúvida de outras pessoas. Alguém já tem mais alguma dúvida até o presente momento? Uma experiência? Por não? Exatamente. Isso daí ó, é uma lenda. Mas por que é uma lenda? Eu vou mostrar para você no próximo slide. Quer ver? Ó, pode passar, Roger? Mais uma. Mais uma. Aí. Aqui é a parte que eu ia adiantar, a parte de criança, que é engasgamento. Por que fala dar a tapotagem nas costas? A gente fala tapotagem. Porque quando você dá o tapa, você faz uma pressão no diafragma. É pouquinha coisa que você vai sentir. Só que assim, aquilo ajuda a forçar a pessoa, o próprio organismo da pessoa a tossir. Só que se você fizer isso, você está danificando ela. Quer dizer, ou agravando a situação da vítima ou da saúde. Por quê? Você vai desengasgar. Mas você corre o risco de quebrar os arcos costais dela, alguma coisa. Então, assim, ó, o tapa funciona como amigo. Funciona, mais ou menos. Se você não souber, vai te ajudar. Mas se você puder evitar e fazer esse movimento que a gente fez aqui, é o principal. Esse vai ajudar muito mais. Então, assim, por isso que o pessoal fala assim, funciona, algumas pessoas tentou, funcionou. Funcionou porque o organismo dela se defende e faz essa expelir. Aí, no caso, se você evitar e fazer o J, é 1 ou 2 vezes no máximo, a pessoa já solta. Então, assim, isso também já aconteceu muito, o pessoal perguntar. Na criança, a gente usa bastante, que é esse primeiro movimento aqui, que eu vou estar passando para vocês também daqui a pouco. Pode voltar, por gentileza. Aí. Aqui, ó, é quando entra em situação de parada cardíaca. Quando você viu que não tem circulação, a pessoa já não está respirando. Engasgou. Você tentou fazer esse procedimento. Não deu certo. Aí agora, o que eu vou fazer? Ela vai estar respirando, tentando respirar, até respirar. Puf, caiu. Vai entrar uma parada respiratória. Você não conseguiu desengasgar ela ainda. Ela vai entrar em uma parada cardiorrespiratória, que é essa situação aí. Que é uma situação grave. Isso vai servir para o dia a dia de vocês. Essa parada cardíaca é só para engasgamento? Não. Acidente de trânsito, caso clínico, convulsão. Se a pessoa perdeu o batimento, você foi lá, não tem batimento, foi no braço, não tem batimento, ela vai entrar nessa situação de parada cardíaca. Aí essa é uma situação grave. Por isso que a gente fala, quando a pessoa sabe fazer esses procedimentos, ela começa a ter funcionalidade a partir dos 5 minutos. Então você começa a fazer a massagem. Aí você vai estar em 5 minutos, te juro, que você vai estar cansando de tanto fazer massagem. Só que vai acontecer, depois de 5 minutos vai começar a fazer o efeito. Que o coração parou, você está fazendo o sangue bombear ainda, o corpo, bombeando, até o socorro chegar. O socorro chegou, ele vai assumir. Ele vai continuar fazendo os mesmos procedimentos, só que a gente vai fazer assistência ventilatória. Hoje não se faz mais boca a boca. Hoje porque a pessoa, só de você fazer a circulação dela, do sangue, o coração continua fazendo a função dele. A gente vem no local, aplica o DEA, que é o desfibrilador externo, né, que a gente fala, que é aquele choque, que a gente vê os médicos lá dando, dá o choque, a gente tem esse aparelho. Então, se você conseguir manter o ritmo da massagem, automaticamente você já está fazendo um efeito do coração. Já está aliviando muito a pessoa. 90% de chance da pessoa voltar até a emergência chegar. Mas isso se for identificado na hora, no local. Mais um voluntário eu vou precisar agora. Mais algum que não foi? Se quiser repetir, fica à vontade. Por favor. Vou pegar ele. Mais um, por gentileza. Eu vou pegar vocês dois agora. Agora, qual que é o seu nome? Fábio. Isso. Seja bem-vindo, Fábio. Aí, nessa situação, assim, essa parada cardíaca, isso vai ser muito bom para vocês levar para a vida de vocês. Não é só para a questão da criança, do bebê. Seu nome? Diego. Fábio Diego. Ó. Agora eu vou usar uma técnica rápida com vocês. Eu vou pedir para você deitar e ele vai ser o bombeiro. Agora, estava fazendo desengasgamento nele. Tentou. O Fábio é teu amigo, caiu, apagou. Ele vai entrar nessa situação de parada cardiorrespiratória que a gente fala. Por gentileza, se puder deitar. O Diego, vai entrar aqui do lado dele. Vem aqui, por gentileza. O que você vai fazer? Você chegou aqui no começo da palestra. O que você vai fazer primeiro?
Ele apagou. O que você vai saber para ver se começa a fazer a massagem? Isso, perfeito. Verificou? Tem batimento? Não, acabou o batimento dele. Nessa situação, a gente fala que entrou em situação de parada cardíaca. Então, o Fábio está precisando de socorro urgente. Ah, mas alguém está do teu lado? Tem algum amigo do lado? Liga para emergência, por gentileza. Fernando, liga para mim na emergência, que eu vou continuar fazendo a massagem. Ele vai se posicionar do lado dele aqui. Segura o microfone, por gentileza. Se você tentar conseguir puxar o braço dele aqui, ó, para cima, vai ser melhor. Por quê? Você vai começar a fazer o procedimento mais próximo do corpo dele, ajoelhado, em frente a uma base rígida. Não, caiu na cama. Tenta pôr no chão, uma base rígida. Vou achar o chicote que a gente falou, que é o externo, aquele ossinho que tem aqui. Achei ele, 3 dedos. Vou colocar 3 dedos e a outra mão em cima. Que jeito que eu vou pôr a mão? Assim e cruzada. Vim aqui, achei, 3 dedos. Dá normalmente na direção dos 2 tórax. Você vai posicionar aqui, vai ficar em cima dele e jogar o peso do corpo. Vira o microfone aqui para mim, por favor. Achei aqui o externo. 3 dedos, pus a mão e vou posicionar o corpo. Aí eu vou soltar o corpo, não vou fazer o movimento do braço. Vou posicionar o corpo e soltar. Eu vou apertar devagarzinho, prometo. Aqui, só vou simular. Agora eu vou dobrar o braço para vocês verem mais ou menos a profundidade que o meu corpo vai. Eu vou fazer isso daqui, de 3 a 5 centímetros de profundidade. Só que se eu apertar, eu vou apertar só um pouquinho para você ver. Dói, não dói? Dói um pouquinho. E ele vai fazer isso, nosso amigo. Entrou em parada cardíaca, você está no churrasco com ele, tentou desengasgar, não deu certo. Veio aqui, viu a circulação. O que você vai fazer agora? Vai, pelo amor de Deus, meu marido está morrendo. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí você força. Pra você ver, sempre vai ter alguém do lado falando isso. Se for a esposa, vai estar assim, ajuda, meu marido, não sei o quê, vai estar desesperada. Por isso que a gente fala, mantenha a calma. Primeira coisa, mantenha a calma e o controle. Achou o externo? Você achou o externo? 3 dedos. Vai lá, acha de novo. Achou o externo? Achou? Pôs os 3 dedos, mão cruzada, apoia o corpo em cima, você vai quase cair em cima dele. Pode ir mais para frente. Aqui é o corpo. Isso, aí. E solta devagarzinho. Isso, aí. Perfeito. É esse o movimento que vocês vão fazer. Quantas vezes eu faço? Até o resgate chegar. Por incrível que pareça, se você continuar fazendo isso, até o resgate chegar, você vai estar salvando a vida dele. Pelo menos se for identificado de imediato, ele vai estar fazendo a função dos batimentos do coração. Ô, Fábio, obrigado, viu? Meu querido, obrigado. Deixa eu ajudar. Levanta sozinho. Obrigado, gente. É esse procedimento que vocês vão fazer em caso de parada cardíaca. Por quê? Só de você fazer esse movimento, você está fazendo novamente a circulação do corpo, o sangue, indo para as extremidades. Porque conforme o coração vai parando, você vai estar como desfibrilando o coração. Então isso salva muita vida. Muitas das vezes, aconteceu com a minha vizinha, quando eu morava em Jaboticabal, agora eu moro aqui em Monte Alto, né? E minha vizinha pediu apoio para o marido dela. O marido dela caiu no banheiro, cheguei lá, estava saindo de serviço, fui lá, comecei a fazer as massagens. O quartel é 2 quarteirão para baixo da minha mãe, da onde eu estava ali. Só que até ele chegar lá, o pessoal ligar na base, atender o telefone e tudo mais, chegou a passar uns 5 minutos até chegar. 5 minutos, você está cansado, mas suando fazendo esse procedimento. Parece simples. É um movimento leve que eu vou fazer do corpo, tal, soltando. Mas você vai ver que no final desse procedimento, você está cansado, exausto. E quanto mais tempo demora o resgate para chegar, mais cansado você fica. Por isso que a gente do bombeiro, vocês vão perceber, sempre o bombeiro, o SAMU, alguma coisa, que a gente está revezando. Cada 2 minutos a gente reveza, que a gente fala que é um ciclo. A gente começa a fazer 30 compressões, ventilação a gente faz 2. Com o assistente, que a gente chama de ambu, né? Põe aquela máscara aqui com oxigênio e aperta. Faz a função do tórax expandindo com oxigênio. Então a gente faz 30, duas ventilação. 30, 5 vezes, dá 2 minutos certinho. Depois de 2 minutos, nós reveza. Vem outro bombeiro. E a gente vai fazendo isso. Por quê? Isso cansa. 2 minutos cansa. Várias vezes a gente fez isso e é muito exaustivo. É pior do que você ficar cortando a árvore o dia inteiro, pagando fogo e mato o dia inteiro. É muito exaustivo. Gente, alguma dúvida nesse procedimento? Isso é importante. Essa eu gosto de dúvida. Se alguém tiver dúvida, por gentileza, pergunta. Não? Fábio? Perfeito. Isso, é média de 2 por segundo. Tem aquela música, é que eu não trouxe ela aqui, o vídeo que eu ia tentar ser o mais curto por causa das meninas, né? A Billie Jeans, do Michael Jackson. Se você usar o ritmo dela, é a fração que você vai fazer.
é 2 quase por segundo. Então você vai fazer um ritmo mais ou menos assim, ó. Se você tiver essa música do lado, põe no YouTube, fala, gente, na brincadeira agora, falando, acessa o YouTube. Hoje todo mundo tem com o celular. Vai lá, põe o vídeo, a música Billie Jean, você vai ver o ritmo. Você faz perfeito no ritmo dela, é o tempo do coração, é o tempo do batimento, tudo certinho, você acompanha. E você escutando, você consegue fazer. Acompanhar, falar, não, tô cansado, aí entra outro no teu lugar, vai revisando, principalmente na área da indústria. Isso é muito importante. Então, esse ritmo é o que deduz. Se a pessoa fizer devagar, vai estar fazendo efeito? Vai. Se ela fizer muito rápido, faz efeito? Faz. Só que assim, fizer muito rápido também, o movimento, acaba não tendo tanta funcionalidade no coração. Porque você bombeia e automaticamente já está drenando de volta as artérias, então, as veias, né? Então você vai fazer um ritmo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais ou menos vai ser esse movimento. Certo? Alguma dúvida, Fábio? Por enquanto, tranquilo. Oi, desculpa. Tanto um como o outro. O bebê vai ser a mesma coisa. No bebê, nós vamos passar aqui no slide, que você vai fazer a massagem, só que você vai fazer com ele no chão. Se for o bebê, vai ser na mão. Você vai usar os 2 dedos, o indicador e o médio, para fazer no peito dele. Vê mais um. Ali a criança. A criança, eu vou até pular a escrita. Mesma coisa, base rígida, que vocês vão utilizar. Só que o que vai mudar? Em vez de você pôr as 2 mãos apoiada e soltar o peso do corpo, você vai usar só a força do braço. Essa sim, você vai usar só o braço. A força do braço. Você não precisa dobrar o braço, você usa só a força do braço e com uma mão só. E não afundar muito também, que a criança ela é mais sensível. Isso eu falo a criança assim, até 1 ano e meio, 1 ano de idade, que é uma fase que a criança resiste bastante. Aí depois até 8 anos, você pode forçar um pouquinho mais. O que é forçar um pouquinho mais? É a hora que você consegue ver que o tórax está afundando uns 3 a 4 centímetros ali. E esse é o que dá para fazer. Já no caso do bebê, pode passar mais um? O bebê vai ser diferente. Vai ser a tapotagem. A gente vai usar primeiro o desengasgamento. Que a criança engasgou. Não deu certo desengasgar a criança. A gente vai usar, vai pôr no... Deixa eu pegar aqui. Trouxe o Fred aqui, ó. Vou usar o boneco. Eu vou usar ele na direção. Os 2 dedos. Vou ter que soltar o microfone aqui. Quer segurar? Vou mostrar. Aí que eu vou fazer? Vou estar pegando o tórax na direção dos mamilos dele, o dedo indicador e o dedo médio. Vou apoiar e vou fazer esse movimento. A mesma coisa, o mesmo ritmo das 30 compressões por segundo, que a gente por minuto. Você vai usar 30. Começou a fazer. 1, 2, 3, 4. E quanto que afunda a criança? Só um pouco, só para dar o batimento. Porque olha a estatura da criança. Isso bebê, né? Que realmente isso aqui tem a estatura de um bebê. Então, você fazendo esse... Obrigado. Deu certo. Você fazendo esse movimento na criança, isso vai ajudar muito. Vai ser o batimento. Isso é chegar na parada cardíaca. Só que para chegar na parada cardíaca, a gente vai fazer o principal da palestra de hoje, que é o engasamento da criança com leite. Leite, por que eu falei leite? Que é o que mais acontece. 90% do engasamento de bebê é leite. Leite materno. A mãe vai lá, deu mamar para a criança, aí vai lá, tem que pôr para rotar. O que acontece muitas das vezes? A criança tem refluxo. Põe no berço, rotou. Vai lá, põe no berço. Criança se tiver refluxo, tomem cuidado com isso. Agora sim, eu vou falar uma coisa que não é o bombeiro que está falando. Estou falando como pai. A gente compra, quer montar o quarto do sonho das crianças. Quer pôr lá o enfeite no berço, pôr aquele aparador de lateral para a criança não bater e tudo mais, o travesseiro, o acolchoado, o kit berço, né? Só que você fazendo isso, tem criança que rola à noite. Criança rola à noite, você imagina, ela parar com o rosto naquele cantinho do kit berço. Pode ver que hoje muitos kit berço que é vendido, de uma lateral ele é aberto. Ele não tem uma lateral, só tem o fundo. Só que se a criança rolar para aquele lado do fundo, ela pode pegar uma almofadinha e ficar tampado o rosto. Então, por isso, hoje tem aqueles travesseiro anti-refluxo, tem o travesseiro para a criança mesmo, próprio, que você põe, que ela é meio inclinada, porque se a criança não se afoga, ela põe o nariz ali, ela vira de lado. E isso, quando é bebezinho, muito novo, nasceu hoje, por exemplo, até umas 3 semanas, ele não consegue girar o corpo. Isso vai estar quase não vai sair nem do colo da mãe, para falar a verdade, né? Porque do jeito que ele está, ele não sai nem do colo. Só que depois que ele começar a girar, esse que é o perigo, gente. Se vocês conseguirem tirar essas coisas do berço, evitar, dica de pai, tira. Tira, porque assim, vai ajudar muito vocês a preocupação. Quantas vezes você vai chegar lá, a criança virou, tá no cantinho. E agora? Será que eu deixo assim? Aí você vai mexer na criança, pôr de volta, aí você perde tua noite,
que você estava acostumando com a criança dormir naquele horário. Aí a criança troca tudo aquele horário de novo da rotina. Que às vezes você conseguiu pôr a criança à noite e fala, agora eu vou dormir tranquilo. Então, tomar cuidado com o kit berço. E aí, onde entra, a gente falou em engasgamento do bebê. Criança lá, pôs para rotar, ou às vezes esqueci de pôr para rotar, pôs para dormir, ou tá até com você. Aconteceu já com um casal que teve a palestra com a gente, ele falou para mim depois, veio numa próxima palestra, não sei se a Vanessa estava nesse dia, e deu o depoimento, que esse procedimento que a gente passou ajudou muito ele, que desengasgou. Ele estava na rua com a criança e com a mãe entrou num desespero, mas tão no desespero que ela quase soltou a criança no chão. Pra você ver o desespero que ela estava de procurar socorro, mas não dá atenção para a criança. Aí o pai manteve a calma um pouco mais, de imediato começou a fazer os procedimentos. Qual que é o procedimento com criança? Eu sei que engasgou com leite. Isso serve para outras coisas também. Mas o com leite é o principal. Na hora que você... Vou colocar... Peraí o microfone aqui. Na palma da mão, o rosto, de preferência com a boca aberta, tentar conseguir manter a boca aberta na sua mão, aqui, você vai pôr o rosto da criança na palma da sua mão, pôr a perninha dela travada no meio dos seus braços e fazer essa posição aqui, ó, apoiando na perna. Por que apoiar na perna? Por gentileza, pai. Aqui, muito obrigado. Vamos lá, agora fica mais tranquilo. Criança engasgou. Eu vi que ela está engasgada com leite. Peguei a criança, pus na palma da minha mão, de preferência com a boca aberta, tracionei a perninha dela com meus braços aqui para segurar. Por que eu vou pôr aqui embaixo dos braços? Para que ela não caia. Apoiar ela para não cair, porque se eu soltar, ela pode ser que escorregue. Então apoiei, vou pôr no ângulo de 45 graus aqui na minha perna, base rígida, mesma coisa. E vou fazer, nesse caso, a tapotagem nas costas. Eu vou dar tapa na criança? Não é tapa. Você vai dar uns tapinhas de leve, de cima para baixo, descendo, para a criança desengasgar. Você vai fazer 5 vezes isso. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Põe a outra mão aqui, viro a criança, vejo se não tem nada na boca. Se tiver alguma coisa na boca, você consegue pinçar. Mas automaticamente, por que eu falei do leite? Na hora que você faz isso, o leite já vai descer. Tudo que tiver na garganta, parado, com água, essas coisas, automaticamente já vai estar descendo o leite. Logo que você dá a tapotagem, ela já acaba de sair aquele refluxo o resto que tem para dentro. Solta tudo. E nisso, na hora que você visualizar o leite, se a criança começou a chorar, graças a Deus, tá ótimo. Obrigado, pai. Começou a chorar, graças a Deus, deixa chorar. Aí lembra daquilo que eu te falei. Se está próximo do hospital, já leva de carro. Está longe, leva para o hospital. Se tiver um carro, não tem carro, o meu marido acabou de sair, tá a vizinha, liga para o socorro e pede ajuda. Se tiver tossindo, dá graças a Deus, continua deixando tossir. Parou de tossir, olha de novo. Parou de tossir, continua vendo. Não, parou de respirar. Faz o mesmo procedimento de novo. Vai fazendo isso quantas vezes até chegar no hospital. Se tiver tossindo, para o procedimento, vai levando para o hospital urgente, para o médico analisar se não ficou nenhum vestígio ainda de leite ou alguma outra coisa. Isso aconteceu comigo. O que eu falei do carrapicho? Uma amiga minha que estudou comigo na escola em Jabuticabal estava vindo na Marginal para levar a criança no hospital. Ela lembrou do bombeiro que estava ali perto. Ela chegou batendo com tudo no portão. Eu estava lá, foi num domingo à tarde. Eu estava de chinelo, short. Depois eu falo da rotina nossa do bombeiro. Por que eu estava desse jeito? A gente treina todos os dias. Só que eu estava na minha hora de lazer naquele dia. Aí nessa hora, ela chegou no quartel. A criança estava roxa, mas estava com parada respiratória já, quase em parada cardíaca. O que eu fiz? Fui lá, visualizei, não achei nada, fiz a tapotagem. 2 amigos meus que estavam próximo ali também, do jeito que a gente estava, de chinelo, short, entramos na viatura e fomos com o resgate a caminho do hospital. Eu estava de comandante, eu estava lá atrás com a criança, fazendo o procedimento, não parando. Na hora que nós chegamos na direção do Savenhago, lá, na subida, o que acontece? O procedimento não estava funcionando. Eu quebrei protocolo e pincei, porque eu visualizei alguma coisa na boca da criança. Nós do bombeiro não pode pinçar. A gente vai ter que fazer esse procedimento até desengasgar. Só que eu quebrei protocolo. Na hora que eu pincei, era um carrapicho. O que aconteceu? A mãe tem aqueles tapetes de sisal, e nesse entra e sai, o pai trabalhava na roça, talvez caiu um carrapicho ali, ficou lá, a criança gateando, pegou, pôs na boca. Aquilo ali cravou na boca dela, e a mãe falou que ela tinha engasgado com leite. Tinha leite, na hora que a gente começou a desengasgar. Só que o detalhe, o leite ali virou aquele... como eu posso dizer? Talhou o leite ali, né? Ficou e a criança engasgou, mas por causa do carrapicho. Na hora que eu pincei o carrapicho, já tinha vazado um pouco de leite. Aí ela começou a tossir. Aí arranhou a garganta, sangrou, porque travou ali. Por isso que a criança ia entrar em parada cardíaca.
Então tem que tomar cuidado com essas coisas, a parte de limpeza, tapete, pedaço de plástico. Comigo também aconteceu. Isso foi comigo, meu filho. Acabei de sair da pediatra, não vou falar pediatra que é, né? Que não. Ela deu um pirulito para a criança, mas foi rotineiro. O dela, ela fez a função dela. Consultou meu menino mensal, tal. Meu menino estava com 1 ano e 2 meses. Pus ele no carro, ele ganhou um pirulito. Aí eu entrei na loja de celular para comprar uma capinha do meu celular. E minha esposa foi no carro com ele. De repente ela entrou em desespero, me gritando, pelo amor de Deus, ele engasgou. Falei, o que foi? Não, ele pegou o plastiquinho, foi abrir o pirulito, engoliu o saquinho. O saquinho ficou enroscado aqui. Eu, como pai, casa de ferreiro, espeto de pau. O que eu tinha que fazer? Fazer o procedimento de engasgamento. Eu fiz. E o desespero, fica onde? O que eu fiz? Fui lá, já pincei direto a garganta dele. É que eu já sabia, foi um risco que eu corri. O correto é eu fazer aquilo lá que eu falei, do Jota. Ele já era um pouco mais velhinho, só que na criança, você vai fazer... Eu vou usar teu menino agora. Eu vou pedir pra ele vir, hein, aqui, ó. Eu vou usar teu menino agora. Ele acabou de engasgar. Agora. Ô, Vitor, vem cá, Vitor. Faz favor, Vitor. Vem cá. O Vitor vai ficar famoso agora, olha lá. O Vitor tá chupando um pirulito. Aí o Vitor engasgou. É que ele já tá bem alto, né? Mas você imagina uma criança... Aí, ó. Fica de joelho. Aí, ó. Olha lá. Ele voltou agora a ter 1 ano e meio de idade. 2 aninhos. Então, aconteceu. Pode virar pra cá, Vitor? Aí, ó. Ele engasgou. O que eu deveria ter feito? Apoiado o meu peito nas costas dele. Por gentileza. O que foi o procedimento que eu falei para adulto? Não é o Jota? A mesma coisa, só que aqui o dele é mais curto. Então eu acho o umbigo e o chifoide dele, que é esse externo, e põe no meio a minha mão. Mesma coisa, eu vou desenhar o Jota. Vou fazer aqui, ó, pum, pum, até ele desengasgar. Na hora que ele desengasgou, beleza, para o procedimento na hora. Certo? Você desengasgou ou está engasgado ainda? Então pode levantar. Obrigado, Fred. Então, assim, ó, eu pulei a parte de criança, mas é esse o procedimento que a gente vai fazer também. É igual ao do adulto. Só que a criança é menor, você não vai conseguir apoiar, ficar ajoelhado atrás dela. Então, você se ajoelha atrás da criança e faz o mesmo movimento. No meu caso, meu menino, ele estava dentro do carro. Eu não pensei nem 2 vezes. Eu fui lá, pincei, puf, peguei e tirei o plastiquinho. Aí voltou a desengasgar, aí volta na pediatra. Acabei de sair da pediatra, falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí foi lá, verificou tudo certinho, a garganta, machucou a garganta por causa do plástico. Do jeito que eu tirei, saiu cortando. Isso me gerou uma infecção de garganta, azitromicina depois, várias medicações. Mas por erro meu, entre aspas, erro e não foi erro. Porque se eu estivesse fazendo esse procedimento, ia desengasgar, mas ia demorar muito mais. Porque automaticamente eu fazendo isso, vai ter uma hora que vai dar um refluxo nele, o que tiver de dentro para fora vai sair, só que vai sair tudo que está no meio do caminho, que é esse plástico, ia sair. Só que eu ia forçar muito a criança. No caso, eu fui desesperado na hora, não mantive a calma, fui lá e pincei. Então, por isso que eu falo, gente, mantenha a calma. Eu estou falando como um bombeiro, na hora, entrei em desespero, e você não faz. Caso de ferreiro, espeta de pau. Não é assim que a gente fala? É a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, mantenha a calma. Gente, alguém tem alguma dúvida? Estou vendo que tem gente quase dormindo já assim, fala, nossa, eu sei que eu falo demais. Gente, alguém tem alguma dúvida desse procedimento? Que esse é principal da criança. De como faz. Alguém quer vir aqui na frente, voluntariamente, para fazer o bebê, só para ver se tem algum procedimento errado, para corrigir? Tem alguém que quer vir? Se ninguém vir, eu vou ter que chamar um voluntário. Esta aqui eu ia pedir para vir alguém. Alguém vai vir? Não? Então, por gentileza, vem você aqui, ó. De vermelho. Vou pegar o Samuel, pronto, ó. Ele não é pai, mas vem cá, Samuel, vem cá. Samuel, ó. Olha lá, o Samuel, ué. Samuel, pelo amor de Deus, bombeiro. Pelo amor de Deus, bombeiro. Meu filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu filho tá morrendo, bombeiro, me ajuda. Meu filho tá morrendo, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele tá morrendo, me ajuda. O que você tá fazendo com meu filho? Você vai matar meu filho. Não faz isso, não. Ai, e aí? Tá bem? Ai, obrigado, bombeiro. Ai, você me salvou. Meu herói, obrigado. Valeu, Samuel, obrigado. Gente, eu fiz brincando isso daqui. Obrigado, viu, Samuel? Mas isso é o que acontece. A mãe, o pai fica do lado. Com nós, às vezes, do bombeiro, fica desespero. Imagina assim, ó, isso com o bombeiro, uma pessoa que está atendendo. O enfermeiro, o SAMU, alguma coisa que está atendendo a ocorrência. Agora, você imagina o pai ou a mãe tendo que fazer isso. Eu já vi, assim, eu ensinei várias vezes aqui a mãe e o pai. Vários pais veio aqui na frente. Teve um curso que veio 5 pais fazer isso daqui. Se alguém quiser vir aqui na frente fazer,
Esse eu faço questão de vir, porque esse é o bebê. Esse é o teu bebê que está nascendo. Por isso que eu falo, se alguém tiver vontade, não tenha vergonha. Vem aqui fazer, porque esse é o principal. A palestra é focada nessa parte. Alguém quer vir aqui fazer? Por gentileza, gente. A Vanessa? A Vanessa quer fazer? Não? Ah! E... Aí. Então, assim, ó, tentou fazer isso daqui, esse procedimento. A criança apagou, entrou em parada cardíaca. Entra aquele movimento que eu falei, dos 2 dedos lá, indicador e o médio, e fazendo a pressão no tórax, que é o que o bombeiro está mostrando lá, ó, na foto. Tá vendo? Na direção do peito dele, você vai fazer. Ali o bombeiro está demonstrando, porque ele estava de lado da filmagem, de frente. Tanto faz, assim, assim, tem que movimentar o coração da criança. Ah, mas o coração é do lado esquerdo, não é? Não. O coração, uma dúvida que muitas vezes o pessoal tem, é no centro, é no meio o coração da gente. Só que a diferença é que a artéria principal dele é voltada para a esquerda. Tem algumas pessoas que têm uma doença mais rara, não é nem doença, o coração nasce invertido. Então nasce a artéria para o lado direito. Então, assim, por isso que a gente fala que o coração é voltado para o lado esquerdo do peito. Por causa que ele é virado para o lado esquerdo. Mas o coração é no centro da gente. Então, esse é o procedimento que vocês vão utilizar para criança engasgada. Se vocês aprenderam, ou só de ter guardado só isso da criança, já ganhei meu dia. Então, por isso que eu falo assim, ó, se alguém tem alguma dúvida, por gentileza, fala agora. Porque isso daqui é o que eu vim fazer hoje aqui, foi dar essa parte da criança. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá ok, Fábio? Tá ok, meu amigo? Tranquilo? Tá ok? Certinho? Beleza? Gente, eu fico muito feliz com isso. Então, assim, ó, esse é o primordial. Porém, pode passar, Roger, por gentileza. Olha lá, a massagem novamente que eu falo. Aí, base rígida. Criança, se você pôr no braço, já é uma base rígida, já se torna rígida, porque você vai ficar com o braço firme. Só que se você conseguir apoiar numa base no chão, em algum lugar fixo, uma prancha, até na mesa da cozinha, não tem problema, vai ajudar. Então, assim, ó, sempre na base rígida. Pode passar, Roger? Uma dica para quem vai ter. E eu tenho até hoje com meus meninos. As cadeirinhas, por lei de trânsito. Não só pela lei. Se os guardas te pegarem, eles vão meter a caneta. Então, tomar cuidado, as cadeirinhas. Ah, eu comprei a cadeirinha, mas meu filho já está grande, não dá certo essa cadeirinha. Mas por quê? Existem 3 tipos de cadeirinha. A primeira, que ela é de 0 a 13 quilos, mais ou menos, depende da criança. Ali, está falando assim, ó, em idade média de até 1 ano de idade. Tem criança que fica um pouco mais forte, tem criança que fica mais magra, tem criança que usa essa cadeirinha do meio, com menos de 1 ano de idade. Então, assim, ó, depende de criança. Qual que é o melhor para ela? O que você vê visualmente que está confortável para a criança, que já não está apertando mais a criança. Então, o primeiro é o bebê conforto, né? Tem o apelido de bebê conforto. A segunda, que é a cadeirinha, que ela vai de até 25 quilos, né? No caso de 1 a 4 anos, mais ou menos, é a média, tá? O meu menino, por exemplo, a cadeirinha, ele usou com 3 anos de idade e ele estava usando. Já tive que trocar para a cadeira grande, o meu mais velho. Que ele cresceu muito, ficou forte, então eu tive que mudar. E tem essa última cadeira, que ela é de 4 a 10 anos de idade. Ah, mas eu vou usar até 10 anos de idade essa cadeira? Não. Normalmente, até 7 anos de idade, ela tem aquele encosto dela aqui atrás. Depois ela se torna um assento, só o assento. Mas por que só o assento? Por causa, tá vendo a criança lá no último com o cinto passando no tórax? É só para dar altura para a criança. Mas se ela se sentir confortável e tiver com um assento e tá confortável para ela, pode manter, não tem problema. Mas se quiser tirar só a base, deixar só a base para pôr o cinto, é a partir dos 7 anos de idade. Então, cadeirinha até 7 anos de idade. Depois pode ficar só a poltrona. Só que criança, quantos anos ela pode andar na frente? A partir de 10 anos de idade. Menos de 10 anos de idade ela não pode andar no banco da frente, certo? Porque não dá nem a altura do cinto e não tem como colocar o assento embaixo também para a criança ficar, que não é contra a regra. E atrás até 10 anos. Então, perfeito, gente? Isso é uma dica que eu estou dando de amigo. Não só como bombeiro, mas como amigo, isso daqui. Pode passar, Har? Aqui eu vou deixar alguns telefones úteis, né? 181, denúncia anônima, briga, Lei Maria da Penha, qualquer outra coisa que vocês tiverem. Vou deixar aqui. 190, Polícia Militar, que aqui também atende. 192, o SAMU. 193, que é a base do Bombeiro Jabuticabal. A gente fica à disposição. E tem o telefone fixo. Por isso que eu falo que eu sempre passo o telefone fixo da base, porque se vocês precisarem de uma emergência, se for um caso mais grave, liga pra gente, direto pra gente. Liga direto no telefone fixo, que a gente vem de imediato. Aqui em Monte Alto tem a brigada,
que é o 99, que atende de imediato também a vocês. E eu deixei meu Instagram também, caso assim, Silvestre, eu fiquei com dúvida lá na palestra, eu fiquei com vergonha de perguntar. Então, assim, eu fiquei meio assim de falar com você na hora. Medo de alguém achar sem graça a pergunta. Pode me adicionar no Instagram e perguntar lá. Eu vou responder para você de imediato, assim que possível, só se eu estiver atendendo ocorrência. Caso contrário, eu respondo para vocês, certo? Vou passar um videozinho rápido para vocês, só para descontração. Quer tirar foto? Pode voltar, volta, Roger, por favor. Pode tirar foto, por favor. Deu certo? Viu? Qualquer coisa também, gente, depois se vocês quiserem, a Vanessa tem meu contato, pode falar com ela, ela passa meu contato, meu WhatsApp também, se vocês precisarem, fica à vontade, não tenha vergonha. Silvestre, eu quero tirar uma dúvida, pode ser 2 horas da manhã, se eu estiver acordado, pode ter certeza que eu vou responder. Se precisar ligar, pode ligar, não tem problema. Eu atendo o telefone de madrugada, não tem problema, porque às vezes a gente sabe que numa hora de emergência, você tenta falar, pedir socorro, não consegue atender. Pode ligar para mim que eu ajudo vocês. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Aí eu vou passar um videozinho curto só para descontrair um pouco. Então, assim, gente, obrigado. Eu falei, demora 2h30, mas encurtei um pouco mais, viu? Dei esses bônus para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Qualquer procedimento? Outra coisa de bombeiro, outra curiosidade? Alguma coisa que até a Patrícia esqueceu de perguntar para ela, quer perguntar para mim? Ou ela responde? E se eu for perguntar para ela, coitada, ela vai ficar a noite inteira aqui. Ninguém. Eu tô vendo. O pessoal é muito tímido de hoje, né? Bem tímido e tal. Brincadeiras à parte, gente. Nenhuma dúvida mesmo? Por gentileza. Gostei. Pode falar. O bebê conforto? No caso, esse daqui, você vai virar sempre de costa. A criança tem que ficar de costa para o banco. Você consegue abrir aquele vídeo lá, aquela imagem? Tá vendo lá o jeito da posição? Os bebê conforto de hoje, tem alguns que tem uma base embaixo. Então, assim, depende do bebê conforto. Os mais caros, ele tem uma base fixa embaixo, que você fixa ela no banco, com o cinto. Você vai travar com o cinto. E depois, a parte de cima, ela encaixa. Então, essa é uma das maneiras. Porém, tá vendo a criança lá? Ela fica de costa para o banco do motorista. Essa é a posição correta. Pode ser do motorista ou do passageiro. Por que normalmente às vezes fica do motorista? Porque às vezes a mãe está junto e aí a mãe consegue visualizar a criança. Quando vai sair um só, põe do outro lado. Que o motorista, mesmo que ele está no semáforo, alguma coisa, ele consegue ter visão da criança. Se precisar dar uma viradinha. Não vai virar com o movimento do trânsito. Mas pelo menos assim, pelo retrovisor, o motorista já consegue ver. Só que a posição é aquela ali. Sempre a criança de costa para o motorista ou para o passageiro. Nunca de frente. Já nas outras é de frente. Essa é a posição correta. Só que aí tem bebê conforto que ele é direto. Você encaixa o bebê conforto no cinto. Não tem a base fixa no chão, no assento. Então, essa é a maneira correta de colocar o bebê conforto. Agora, cada uma tem uma particularidade. A Galzerano, por exemplo, ela costuma passar uma por baixo dele e uma por cima do bebê. O bebê conforto, o simples. O mais completo tem essa base que eu te falei. Já tem outro que ele passa tudo por baixo. E fica só o cinto assim por trás da criança, que ela consegue até ver o cinto, mas não passa nenhuma na criança. Porque no bebê conforto já tem o cinto de 3 pontos da criança, que passa no braço dela e no meio das pernas dela. Então, assim, o correto é esse aí que eu estou te falando. É a criança de costa para o banco. Só que assim, cada uma tem a sua particularidade do bebê conforto. Mais alguma dúvida? Gente, fica à vontade. Não? Nenhuma mãozinha assim?
Não? Então, ó, gente, ó, eu agradeço imensamente por estar aqui. Novamente, parabenizo as mulheres hoje. Os homens é só no dia 1º de maio, né? Não, de maio não, de abril, né? De abril, né? Tem várias datas, né? Dia de Todos os Santos, dia 1º de abril. Tem várias datas. O homem tem várias. As mulheres é dia 8 de maio, né? Que é o mês das noivas também. Tem o dia das mães. Então, assim, parabéns a todas vocês novamente e muito obrigado, gente. Qualquer coisa pode fazer contato.